hoje a Reach Beyond leva o evangelho a países com alto risco de segurança. É um trabalho ousado do Espírito Santo, pois vidas estão sendo mudadas. É um chamado da Igreja de Cristo e por isso eu recebo Arthur Borges, coordenador de mobilização dessa ONG. A Reach Beyond, para a gente conhecer a Reach Beyond melhor, esse trabalho e os planos que eles têm para atuar aqui também no Brasil. Mais uma vez, Arthur, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Então, vamos saber um pouquinho da história da Reach Beyond, né? E, na verdade, a gente teria também o Shazam Mohamed aqui com a gente, né? Que é o presidente da ONG, mas ele, infelizmente, teve um contratempo, não pôde vir. Que bom que você... a ONG está muito bem representada aqui através de você, né, Arthur? Quando surgiu a Reach Beyond? Ela inicialmente foi fundada com o nome HCJB, em Quito, no Equador, em 1931. Então, ela está indo agora para 88 anos de existência. Olha. Inicialmente alcançando mais povos hispanos na América do Sul. Ela foi a primeira organização e a primeira rádio a proclamar a notícia da morte daqueles 5 missionários entre os Aucas, no Equador. 5 amigos. Dentre eles, o mais famoso você tem o Nate Sant, Jim Elliot, que morreram, infelizmente, naquela tentativa de evangelizar a tribo Auca. Nós tínhamos uma rádio, ainda temos uma rádio em Quito, no Equador, e ela foi a primeira a fazer a proclamação, a fazer o anúncio dessa notícia. O que deu para a missão naquele momento, para a ONG naquele momento, muita projeção. Foi a primeira a fazer isso. Que bom. E aí, então, desde então, a ONG, o principal objetivo é levar a palavra de Deus a esses lugares mais distantes, países, nações e tribos mais dificilmente alcançados, por isso reach, né? Alcançar além, não é? Que é a tradução do nome da ONG. E vocês têm tido esse trabalho. Como vocês funcionam? É um braço da igreja? Vocês têm um apoio da igreja? Ela é uma para-eclesiástica. Ela está a serviço da igreja. Inicialmente, nossa visão não era o alcance de povos ainda não evangelizados, povos onde há perseguição ou onde o país é fechado ao evangelho. Inicialmente, era a América do Sul. E você tem que lembrar, isso é na década de 30, onde a América do Sul não era evangelizada, não é como é atualmente uma potência em termos de igreja, né, e de movimento evangélico. Inicialmente, o nome da missão, traduzindo para o português, era Proclamando as Boas Novas de Jesus Cristo. Mais recentemente, depois de se perceber que, em termos gerais, a América do Sul tem sido alcançada com o Evangelho, ainda existem povos não alcançados, mas em aspectos gerais já é uma região alcançada do mundo, a missão resolveu colocar esforços em outras áreas e também nessa tentativa de mudar de visão, ela mudou de nome também e passou a ser Reach Beyond, Alcance Além, seria uma tradução literal, e agora trabalha mais fortemente entre povos muçulmanos no Oriente Médio, mas nós temos a presença ainda em todos os continentes do mundo, em torno de 100 países, existe uma presença da Reach Beyond. Ela é internacional, nosso escritório global fica em Colorado Springs, nos Estados Unidos, mas nós temos outros 8 country, o que eles chamam de country offices, são escritórios em países que têm uma certa autonomia, mas trabalham em parceria com o escritório global dos Estados Unidos. E o Canadá seria um desses escritórios de países, né? Sim. A gente está até, inclusive, mostrando imagens ali, Arthur, né, do trabalho de vocês. Isso é em Bangladesh, se não me engano? Sim, isso aí é entre os refugiados Rohingyas em Bangladesh, um grupo enorme, dizem por volta talvez entre 300 e 400 mil refugiados que vieram do Iêmen. Bangladesh tem necessidade de ajuda humanitária, mas o país em si não é tão aberto a essa ajuda, especialmente quando a ajuda é cristã. Mas, pela graça de Deus, nós conseguimos trazer uma clínica para dentro do campo de refugiados. Então, nós colocamos uma clínica, nós suprimos a medicação,
compramos uma ambulância e trazemos quinzenalmente times médicos para servir aquele povo. E quando você está servindo, alguém está medindo pressão, está dando uma injeção, não vai ter ninguém do governo do lado, um soldado, para ver se você está falando algo do Evangelho. Com certeza. Então, tem sido uma oportunidade muito boa. Em alguns outros países eu não posso mencionar por questões realmente de segurança, mas esse é um dos casos muito recentes de envolvimento da ONG. Que bom, que maravilha. Bom, e vocês levam também, como você acabou de dizer, vocês levam, e o médico, o pessoal da área de saúde, eles entram em qualquer lugar, né, Arthur? Sim. É uma porta aberta, é uma estratégia para levar realmente a saúde, levar um pouco daquilo que eles estão precisando. Sim. E coisas materiais também, vocês levam alimentos, Sim. roupas, todo tipo de necessidade que aquele povo possa ter. A Reach Beyond tenta realmente alcançar. Sim. Márcia, nós temos 2 braços estratégicos onde a gente vai usar para entrar nesses países e para trazer o Evangelho junto, né? Esses braços são a nossa desculpa para conseguir entrar nesses locais. Sim. Um deles é a ajuda humanitária com saúde e o outro são recursos de mídia. Além de hospitais, clínicas, nós também temos estações de rádio, nós temos parcerias com satélites, nós entregamos Bíblias em áudio, que são carregadas a energia solar e uma série de outras coisas. Respondendo a sua pergunta com relação a alimento, recentemente, agora no Natal de 2018, nós fizemos uma campanha no Canadá para arrecadação de $100 mil para que nós pudéssemos comprar cestas básicas para o Iêmen. Esse alimento já chegou, graças a Deus, no Iêmen. Graças a Deus. É onde o Shazam estava envolvido por alguns dias em estratégias para conseguir que isso chegasse lá. Porque é um país muito fechado, né? Mesmo para receber ajuda humanitária. Então, tem que ter toda uma estratégia, um contato com pessoas certas para conseguir abrir essa porta e chegar. Quer dizer, até ajuda, que é algo fundamental para aquelas pessoas, é difícil por causa de todas essas barreiras, não é, Você Arthur? imagina, Márcia, você está absolutamente certa. Eu tenho que ser sábio na quantidade de informação que eu posso dar. Sim, claro. Mas você imagina os desafios de se comprar $100 mil, são dólares canadenses, né? $100 mil em alimento naquela região. Aonde? Você não tem um Walmart, um Carrefour para você ir comprar. Nós conseguimos comprar 500 cestas básicas e tentamos nessa oportunidade também compartilhar um pouco do amor de Cristo, de algumas outras estratégias que eu não posso compartilhar. E nisso, esse tipo de trabalho é feito com parcerias locais. Alguns pastores escondidos da igreja também, que é perseguida. E você está certíssimo, eles precisam de ajuda, mas se a ajuda vier por mãos cristãs, a população vai associar. Tem alguma coisa errada, por exemplo, com o Islã, que não está me socorrendo aqui, e o cristianismo, que parece que é um bicho-papão, é quem está vindo de outro continente me dá o apoio, a comida, o conforto emocional que eu preciso. Será que Deus está presente aqui ou ali? É verdade, então, vai criar esse conflito. Então, eles, obviamente, querem evitar esse tipo de conflito na mente deles, essa confusão realmente, né? Arthur, você disse que vocês levantaram esses $100 mil. Essa ajuda, ela chega aqui, são doações, empresários, pessoas comuns, profissionais liberais, todos que querem ajudar, fazem as doações para que vocês, então, possam executar esse trabalho? Sim. A nossa base de sustentação é totalmente por meio de doações. Doações, no momento, a maioria no Canadá. As leis canadenses para utilização de recursos são muito, muito severas. E então, nós somos auditados anualmente e a gente tem que comprovar que todos esses recursos estão alcançando os objetivos que foram propostos. O nosso status de caridade, que é o que nos permite dar um recibo para você, se você me der uma oferta de $10, eu posso, como organização, como Reach Beyond, dar para você um recibo e você pode usar aquilo no seu imposto de renda, para abatimento de imposto de renda. Que bom. Para que eu tenha esse status, anualmente, o Canada Revenue Agency, que seria com o Ministério da Fazenda canadense, ele vai nos audita, ver como estão as nossas finanças
e aí renova nosso status para o próximo ano. Que bom. Mas isso tudo é muito... por meio de doações. Isso é ótimo, porque todo mundo fica seguro, né? Vocês ficam seguros enquanto instituição. Sim. E as pessoas ficam seguras sabendo que estão doando para uma instituição séria, que está realmente realizando o trabalho que foi dito que faria. Sim. Através dessa doação. Então, isso é muito bom, que haja realmente essa fiscalização, essa prestação de contas, que é bom para todo mundo. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e depois a gente volta também para saber como é que estão os planos para que a Reach Beyond trabalhe aqui no Brasil. A gente vai saber tudo isso daqui a pouco. Agora é hora de aprender uma receitinha deliciosa, uma comidinha bem mineira. Luísa Fonseca, cozinheira, e ela vai ensinar para a gente a receita de barriga de porco com purê de canastra, couve crisp e redução de jabuticaba. Essa delícia toda é agora. Ei, Luísa, tudo bem? Ei, Márcia, tudo bem? Bem-vinda, querida. Obrigada. Primeira vez? Você vem, Primeira vez. Bem-vinda. Obrigada. Trazendo esse tanto de delícia, né? Olha só, gente, barriga de porco. Prato bem mineirinho, né? É, bem mineirinho. Gente, que delícia, couve, purê. E purê de queijinho canastra, quer dizer, você trouxe Minas mesmo. Minas mesmo, é. O Arthur conhecer, né? Você gosta de comida mineira, Arthur? Amo. Você é de onde? Sou natural de Belém, no Pará. Ah, de Belém, que delícia. Então, come muito peixe, né? Sim. Bom demais. Vai comer uma comidinha mineira hoje. Pode começar, Luísa. Tá bom. Você até falei com a Luísa ali no começo, tão novinha, você começou a cozinhar bem novinha, então. Eu comecei com 12 anos. Olha, eu tenho 19 agora. Muito comecei. novinha. Que delícia. E é a paixão de sempre. Eu sempre gostei muito, assim, e começou como uma terapia, né? E aí eu comecei a ver nisso uma oportunidade de uma profissão. E aí fui... Seguiu. Tá estudando, estudou já? Eu faço nutrição. Ah, que bom. Mas já fiz estágio em restaurante, faço alguns eventos. Que bom. Estamos começando aí. Bom demais. Então vamos começar. Por falar em começar, Vamos lá. Você vai ficar do lado de cá? Você quer... Pode ser. Você que sabe. Pode ficar aí, tá tranquilo. Então tá. Isso aqui você trouxe para mostrar, né? Eu trouxe para mostrar aqui. Eu vou começar pela barriga. Primeiramente, a gente vai cozinhar essa barriga de porco. Eu trouxe até uma peça dela inteira aqui. Para mostrar aqui. E aí, assim, quando for comprar, ela tem uma pele que é muito resistente. Então, se quiser já pedir para vir picado assim, é melhor. Tá. Então, no açougue vai pedir barriga de porco mesmo? Isso, barriga de porco. Aí você pede uma mais carnudinha, porque isso aqui é usado para fazer um pururuca, assim, também, tudo. Então, assim, no caso nosso aqui, nós vamos cozinhar. Tá. Aí, cortar em pedaços, assim, mais ou menos desse tamanho, uns quadradinhos. E a gente vai colocar na panela de pressão com o mirepoix, que chama. Que é cebola, cenoura e salsão ou alho poró. Picados grosseiramente, assim, que eles vão ajudar a dar um sabor diferente aqui durante a cocção. Tá. Então, a gente vai adicionar esses pedaços aqui na panela de pressão e vai cozinhar por meia hora depois que tiver dado pressão. Exatamente no relógio é o tempo suficiente. Meia hora, tá. Isso. Aí nós vamos colocar aqui, eu já trouxe... Só mostrando mesmo, né? Porque aqui a gente não vai ter jeito de... Já trouxe assim, mais ou menos. Isso. Aqui ela já tá cozida. E você não pôs mais nenhum tempero, foi só aquele? Ainda. A gente vai temperar na panela, porque depois ela fica meio feia, assim, cozida. Só a gente vai dar uma grelhada nela ali, que é igual já tá no pronto, no prato já montado. E tem aqui também, que a gente passa. E na hora de grelhar ela ali, que a gente vai adicionar o sal. Tá. De cada lado que for grelhando, a gente adiciona o sal. Mas assim, esse mirepoix, ele já dá um sabor bem interessante pra carne. Ah, que bom. Aí nós temos aqui a couve, eu já trouxe uma pronta para mostrar, ela fica bem, tá vendo? É crocante mesmo. Tem gente que gosta de fritar em gordura e tudo, mas eu acho mais interessante fazer no forno. No forno. Então você pode cortar ela assim, não precisa ser muito fininha, igual para feijoada, essas coisas, não, porque ela diminui muito. Sim. Né? Ela fica assim, bem... Desidratada. Ela As minhas filhas amam essa couvinha no forno. Pois é, aí ela fica bem gostosinha, assim. Aí a gente só espalha ali no tabuleiro e coloca um pouco de sal, pimenta do reino. Só um pouquinho pra dar um... Esse meu aqui é 2 em 1. É ótimo, né? Tem sal e pimenta. Bom.
E um fiozinho de azeite, não põe muito para não encharcar e não, né, ficar muito gorduroso. Coloca só um fio. E é o forno bem quente, Luísa? Não muito quente, porque senão ela vai secar e ela pode queimar. Tem que ficar de olho nisso aqui, que ela é bem rápida. assim. Você pré-aquecer o forno é importante, mas 180 graus mais ou menos. Não precisa estar muito quente, não. E ficar de olho que ela fica pronta bem rapidinho. Assim, pode ser em forno elétrico ou forno a gás, tanto faz. E rapidinho o quê? 5 minutos? 10 minutos? É, cerca de uns 10 minutos. Tá. 7 a 10 minutos, mais ou menos. Tá. E aí ela fica desse jeito aqui, vai ao forno e ela fica bem... Até ela ficar bem crocante, assim. Bem crisp às vezes ela pode grudar um pouco aqui, aí pode adicionar um pouco mais de azeite ou então dar uma raspada enquanto ela tá no forno. Dá uma mexidinha para quem tá embaixo, né? Pra ela não pegar. Olho, um pouco de olho mesmo, né? Você tem que ter um pouco de atenção. Tá. A redução de jabuticaba, eu já trouxe ela pronta aqui, porque ela demanda um pouco mais de tempo para poder fazer, que é basicamente fazer uma geleia. Nessa aqui eu adicionei um pouco de frutas vermelhas, que você pode colocar, eu coloquei um pouco de amora, que dá um sabor diferente também. E, assim, a geleia de jabuticaba, que é ferver as jabuticabas em quantidade de água até cobrir. A proporção de açúcar é aproximadamente 1 xícara da fruta para 3/4 de xícara de açúcar cristal. Tá. Aí, primeiro ferve, né? Que a geleia de jabuticaba é um pouco diferente, porque você tem que ferver para depois escorrer a fruta e aí sim adicionar o açúcar e começar a fazer a geleia. Tá. E depois que ela já tá quase dando ponto, eu adiciono frutas vermelhas. Você pode... Isso é um toque, assim, que é opcional. E aí, depois que ela já virou uma geleia, eu coloco um pouco de ácido balsâmico, que ele dá um sabor também que é interessante, assim. É verdade. Essa acidezinha. Algumas, assim, a gosto, algumas colheres de... Para essa quantidade aqui, eu coloquei 3 colheres de sopa de ácido balsâmico. Tá. Já no fogo. Já no fogo, para finalizar mesmo. Ele ajuda a terminar de caramelizar a geleia e já fica nesse ponto, assim. Tá. Pode fazer um pouco mais mole, mas eu acho que, assim, ela dá uma textura... Legal. Mais interessante. E é o agridoce que contrasta muito bem com a carne de porco. Com a carne de porco. Bom, e temos também o purê de queijo canastra, que aqui eu já trouxe até um pronto, que ele fica bem cremoso, assim. Eu gosto de fazer purê batendo no liquidificador. Tem gente que só cozinha as batatas e a massa e tudo, só que eu acho que ele fica mais homogêneo, mais bonito quando a gente bate. Então aqui, deixa eu passar pro lado de cá. Então, antes de você bater aí, Lu, vamos fazer o seguinte. Essa receita é autoral, né? A maioria das coisas A maioria todas? das coisas eu fui... Assim, eu me inspirei em algumas receitas, mas tudo foi adaptado. Assim, fui criando. Joia. Inclusive, assim, esse prato partiu porque minha família tem sítio em Sabará. E sempre a gente ia em festival de jabuticaba e tudo. Então, eu fui puxando aí pra cor. Falei, deixa eu fazer uma coisa mineira, assim, que fique, né, diferente, assim. Dá uma carinha diferente, aquela couve do dia a dia. A gente deixa uma coisa mais gourmet, assim. Isso aí. Bom demais. Vou fazer o seguinte, porque tem muitas informações, vou deixar o pessoal já anotar a receita, algumas receitas, depois a gente volta e a gente continua. Tá ótimo. Bom? E a gente não vai passar todas para você não se confundir, né? Se qualquer coisa, você pode printar a tela, tirar uma foto da telinha da receita aí, né? São várias etapas, mas é fácil fazer. Se você seguir direitinho, dá para fazer e agradar todo mundo. Vamos lá.
Muito bom, muito bom. Ainda tem uma flor ali. Tudo comestível, pode comer tudo. Delícia, né, Lu? Agora a gente vai aprender a fazer o purê. Purê de canastra. Ele é a base de batata, né? Então aqui eu coloquei 5 batatas inglesas cozidas, dá aproximadamente 1 quilo de batata. Já gosto de cozinhar ela descascada e picada, que ela cozinha mais rápido, é mais prático. Isso. Aí nós vamos colocar aqui no liquidificador 1 xícara de leite para bater junto. Já tá medidinho aqui. E meia xícara de creme de leite fresco. Você estava até falando antes que tem gente que gosta de só amassar a batata, você gosta dele mais lisinho, né? Ele fica mais... Quando no liquidificador ele fica mais lisinho, incorpora mais facilmente os outros ingredientes também. Uma consistência melhor. Aí pra bater vai ser só isso, depois o resto a gente vai adicionar na hora da panela. Tá. Tem mais tela, Bárbara? Tem mais uma tela para passar enquanto você bate aí. Isso, liga lá pra gente. Muito bom, muito bom. Depois a gente vai terminar de bater aqui o purê, só porque eu vou te perguntar uma coisa. Você faz sempre essa receita, é maior sucesso na família? Como é que é? Faço. Assim, a minha mãe é uma pessoa muito exigente. Então, assim, tudo que eu faço, ela é a maior crítica. Ela não é aquela mãe que fala, ai, tá lindo, tá ótimo. Não, mas isso é ótimo pra crescer, pois né? é. Você cresce muito. Às vezes a gente acha ruim, mas depois é o que ajuda, né? E faz diferença. E então aí... ela é fera na cozinha. Assim, ela cozinha mais aquelas coisas de dia a dia e tudo. Feijoada dela é a melhor que tem. Olha. Mas assim, essas coisas mais gourmet e tudo é comigo, assim. Ela não tem muita paciência, não. Tá mas certo. tudo ela gosta de provar e tudo. E aí eu fui inventar esse prato e fiz, assim, né? Escrevendo e tal. Falei, vamos ver o que ela vai achar. E ela amou de paixão. Ela falou, nossa, foi um dos melhores pratos que eu já comi que você fez e tudo. E aí eu falei, então... Então tá bom. Aí assim, e ele ficou com uma apresentação bacana também. Sim. E eu recuperei bem a história disso, né? Que eu pensei pra fazer esse prato mesmo, pegar a história minha de questão que eu te falei de Sabará e tudo. E que eu gosto muito dessas coisas, assim, bem mineiro mesmo. Bom demais, parabéns. Para quem não sabe, né, quem está assistindo a gente de outros lugares, Sabará, uma cidade que faz parte aqui da Grande BH, bem coladinha aqui com a gente. E delícia demais. Bom, a gente vai para o intervalo, Luísa. Daqui a pouco a gente volta para finalizar a receita. A gente vai conversar mais com o Arthur sobre a ONG Reach Beyond. E a gente tem palavra, tudo isso daqui a pouquinho. Até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz na Cozinha. Vamos continuar aprendendo a receita de hoje. Uma receita super mineira, só que com uma releitura ou algumas criações também, alguns detalhes. É a receita de barriga de porco com purê de canastra, couve crisp, redução de jabuticaba. E quem está aqui comigo hoje é a cozinheira Luísa Fonseca. Fala cozinheira, né? As pessoas pensam aquela carinha de mãe. A Luísa é novinha, 19 aninhos só. E tá aqui com a gente já com todo esse conhecimento, né, Lu? Apaixonada pela cozinha. Eu tava contando uma história aqui. Você vai ter que contar essa história no ar? Contando a história. Eu encontrei a Márcia 10 anos atrás, em Nova York, que a gente estava numa loja de brinquedo e a gente assistia o programa, eu e minha mãe, a gente assistia muito e tudo. E aí eu falei, mãe, a Márcia! E tirei foto. E tava com as meninas então, né? Tava. Pequenininhas.
Ai, que delícia. A gente tirou foto e tudo. Pena que você não achou a foto na correria para trazer, para a gente mostrar. Mas depois você manda, tá que aí eu mostro. Gente, lembra da Luísa? Vou mostrar a foto. Que fofura. Imagina, tinha 9 aninhos. Tô ficando velha, não tem jeito não. Mas que bom, Lu. Bom demais. Vamos continuar, então? Vamos. Bom, eu já bati aqui o purê. Beijo pra sua mãe. Qual que é o nome dela? Andréia. Andréia, beijo, viu, Andréia? Parabéns pela filhota. Continue exigente, porque ela vai cada vez mais longe. Bom, nós batemos aqui já. Ele não ficou tão homogêneo porque a batata estava fria, cozida, mas fria. Por isso que é bom já tirar ela da água e bater ela quente, que ela bate melhor. Mas aí nós vamos colocar aqui na panela esse... Muito bom, olha só, gente. Mistura. Aqui, Esse purê também pode ser de mandioca, pode ser de batata doce, o que a pessoa quiser fazer. Pode né? fazer algumas adaptações. Assim, pode ser que mude um pouco a textura, mas dá pra fazer. Aí aqui a gente vai levar ao fogo e vai adicionar o queijo, tá? Quantos de queijo tem aí? Aqui tem 250 aproximadamente. Tá. 250 gramas dele ralado. Aí é o queijo canaça, né, araxá, que eles falam. Curado, ele vem escrito curado, mas você pede assim um meia cura, com uma cura um pouco menor, assim, que esteja mais clarinho. Tá. Deixa eu ligar aqui. Esse é o segundo, isso. Aí aqui a gente vai derretendo, tem que esperar o fogo. Já era pra ter ligado. Mas isso aqui vai derretendo, tá, no fogo. E para finalizar, quando tiver derretido aqui e já estiver pronto, vai adicionar uma colher de sopa aproximadamente de manteiga, só para dar aquele brilho e tudo. Aí aqui a gente já tem um pronto para mostrar, que já tá aqui, está bem homogêneo. Delícia. Que já tá pronto. Olha, ele fica mais grossinho assim, e se gostar mais mole, pode colocar um pouco mais de leite. Mas, assim, ele fica mais interessante, inclusive para montar o prato. Verdade. Eu acho que fica mais bonito assim. Que bom. Tem mais tela, Bárbara? Bárbara. Não tem mais tela. Já passamos todas as telas da receita para você. Se você perdeu alguma coisa, lembre-se que depois você pode ir para o nosso site. As receitas estão lá. Essa aqui não está ainda, né? Mas daqui a pouco vai estar no site. Tem as outras receitas todas para você. Muito bem. Bom, então, isso. E aí, para finalizar, tem aqui um já montado. Você pode usar flor comestível, alguma coisa assim, para dar uma cor, né? Assim, para ficar mais bonito. Um charme, para ficar aquela coisa mais gourmet. Verdade. E é isso. Aqui, gente, olha, a Luísa, ela falou que ela não vai grelhar aqui na hora, pra gente ver, porque realmente a carne, ela estoura muito, né? Por causa da gordura e tal. Inclusive, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a pele, o ideal é você começar grelhando pela pele, mas ela dá uns estouros, assim, né? Que é aquela coisa que ela vai, tipo, pururucando mesmo. Então, por isso que ela não fez aqui na hora. Aí aqui... Mas aí só grelhar não tem segredo, não. Tá, aí agora já tá... Começou, já pode até, de repente, abaixar um pouco o fogo. Esse fogo depois que alto, essa panela é fina também, né? É perigoso. Mas, enfim, aí depois você monta o prato e tá tudo prontinho. Isso, tudo pronto. Maravilha. Isso aqui acho que dá pra até pôr no forno, né? Dá. Depois a gente põe também, pra poder o pessoal saborear. Aqui vai finalizando. Lu, muito obrigada, viu, amor? Obrigada depois eu volto pra provar. Eu e Arthur vamos provar essa delícia daqui a pouco. Tá bom, obrigada, viu? Estamos curiosas, estamos com fome. Tá com fome, Arthur? Espero que vocês gostem. Com certeza vamos gostar. A gente está conhecendo hoje a ONG Reach Beyond. Ela realiza um importante trabalho missionário e humanitário em vários países do mundo. Eu estou recebendo Arthur Borges, coordenador de mobilização da ONG. Arthur, você disse que é de Belém do Pará, mas você mora onde? Onde é a sua Moro no Canadá. Ah, você mora no Canadá. Você cuida dessa parte da missão no Canadá, então. Sim. Sou responsável por mobilização, o que inclui novas parcerias, promoção da ONG, né, da missão. Também sou responsável pelo cuidado dos nossos missionários. E o que mais for necessário dentro dos contextos que a gente está se envolvendo, eu tento fazer o possível para
para corresponder também. Com certeza. E qual cidade vocês estão no Canadá? A nossa sede no Canadá está na cidade de Cambridge, que é 45 minutos de Toronto. Então a gente está muito bem localizado na região de Waterloo, bem pertinho de Toronto. Não está no meio da confusão de Toronto, que é a maior cidade do Canadá, mas está perto de tudo que está acontecendo. A todos os muito outros, acessível. a tudo que vocês precisam em termos de mobilização, realmente, de mobilidade também, né? Sim. Que bom. Bom, Arthur, vocês têm, então, interesse, já estão começando a trabalhar aqui no Brasil. Sim. Por que vocês vieram para o Brasil? Porque você já citou alguns países que, comparando com o nosso país, que a gente sabe que tem necessidades também, mas em comparação, o nosso país é um país muito rico, é um país que talvez não estaria nessa lista de prioridades da Reach Beyond, porque existem muitos outros países com prioridades ainda muito mais sérias, né, do que as necessidades que nós temos no Brasil, que são algumas necessidades mais pontuais, né? Em alguns lugares, em alguns territórios. A gente sabe que o Nordeste, aqui a gente tem aqui também o norte de Minas, Vale de Jequitinhonha. Em todo o Brasil existem algumas regiões muito mais carentes, mas de uma forma geral, o Brasil é um país diferente desses todos, onde a Reach realmente tem alcançado, né? O que trouxe vocês para o Brasil? O que trouxe vocês, o olhar de vocês para o Brasil? Essa é uma pergunta muito boa, Márcia, e a resposta é um pouco engraçada. O meu chefe, Shazam, é o presidente da organização no Canadá, voltou de uma reunião com todos os diretores mundiais, onde eles tiveram um congresso e tiveram mais informação para entender o que outras organizações estavam fazendo e planejar para aquele ano. Ele voltou de lá com a informação de que missionários brasileiros estão sendo muito bem recebidos entre países muçulmanos. Eles têm já a vantagem da similaridade física, né? Pele morena, olhos escuros, cabelos escuros. A nossa cultura é uma cultura relacional, o que a cultura muçulmana também é. A cultura muçulmana é de base árabe, a nossa é de base latina. Há diferenças, mas há muitas similaridades. Então é muito mais fácil para um brasileiro entrar num país árabe e se misturar com um árabe, com um muçulmano, do que um americano fazer isso. Sim, com certeza. Então meu chefe, Shazam, voltou de lá dizendo: eu tenho um funcionário que é brasileiro e eu não conheço o Brasil. E ele conhece, eu diria, quase o mundo inteiro. Sim. Mas eu não conheço o Brasil. Aí ele veio um dia comigo no escritório e disse: Arthur, organiza uma viagem para mim para o Brasil. Você vai junto como um intérprete e uns 10 dias me apresenta alguns pastores locais, vamos a alguns cultos. Eu quero conhecer o Brasil, cultura, comida e o brasileiro, né? Porque eu quero confirmar se a informação que eu recebi procede. Fiz isso tudo, né? Fiz o melhor que eu podia. Fui um pastor no Brasil durante 10 anos, então já tinha contatos que me ajudaram. Chegamos aqui e ele se apaixonou pelo Brasil. Mas um detalhe, alguns dias antes da nossa vinda, ele ouviu pela internet que a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, era cristã. E era uma genuína convertida cristã. E aí ele rapidamente passou comigo e disse: Arthur, eu acabei de ouvir essa informação. Entre os contatos que você está fazendo no Brasil, marca um horário para mim com a primeira-dama, por favor. E, Márcia, eu ri internamente. Mas ele tinha acabado de ser eleito ou foi até um pouco antes dele Foi ser... na semana seguinte da eleição, quando ele recebeu a notícia. Semana seguinte, ele viu nas notícias lá no Canadá e aí soube que ela era cristã, veio comigo e disse: Arthur, marca um horário para mim com essa primeira-dama, Michele. E eu, Márcia, internamente, dei uma risada muito grande. Pensou claro, assim. Claro, eu ligo para ela amanhã e a gente combina, vai ser fácil. Mas o chefe pediu um pedido de chefe, né? Você faz tudo o que pode. É verdade. E para encurtar toda a história, Márcia, nós estávamos no Rio por uma semana e conseguimos um horário com Michele Bolsonaro. E o meu chefe se encantou por ela, se encantou com o coração, com a gentileza, com o desejo que ela tem de ajudar surdos, ribeirinhos, sertanejos. Ela nos deu 4 horas e foi incrível, uma reunião muito, muito produtiva, muito abençoada. Tudo aquilo no coração dele colaborou para ele decidir: vamos
ter uma presença no Brasil. Essa presença inicialmente é com o propósito de arregimentar brasileiros para nos ajudarem com essa tarefa no mundo árabe, no mundo muçulmano. E o Brasil também tem alguns povos não alcançados. Sim. Então vamos ajudar a primeira-dama nesse processo para alcançar surdos, ribeirinhos, pescadores e sertanejos. Que maravilha. Então, a gente tem até o trechinho, a gente precisa até passar o trechinho, né? E que eu entrevistei a Michelle Bolsonaro, não sei se você chegou a assistir a entrevista. Sim, assisti completa. E lá ela cita isso, né? Ela cita, existem muitas ONGs nos procurando, tem uma ONG do Canadá que nos procurou para nos ajudar, né? Sim. Então, ela disse que a partir do 1º de janeiro que o Brasil ia bombar. Então, vamos ver esse pedacinho? Vê comigo então, vamos lembrar, você que já viu. E além da igreja local, da gente receber e ser cuidado, a gente também serve. E é você apaixonada, a gente já sabe, né, pela causa dos surdos. Sim. E eu venho de uma igreja que foi uma das primeiras que tinha muitos anos atrás, então para mim era muito natural assistir isso, as transmissões, né, para eles. A gente tem lá na igreja ainda um trabalho muito lindo. Como que você se interessou por isso? Por que surgiu no seu coração? Então, eu tenho um tio surdo, né? E ele me ensinou o alfabeto, somente o alfabeto quando eu era pequena, eu devia ter menos de 10 anos na época. E a gente não teve uma convivência muito próxima, apesar de ser tio, ele sempre viajava muito, então dificultava um pouco a nossa relação. Mas ele plantou essa semente na minha vida. Você já pensou, já parou para pensar, traçar algum plano, objetivo de como começar esse trabalho que a gente tem certeza que vai fazer uma diferença estrondosa no nosso país? Sim, eu já comecei a pensar. Já recebi vários convites também, já tive até algumas reuniões também com algumas ONGs. Mais uma semente foi plantada no meu coração. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que meu marido comande essa nação, eu quero fazer a diferença, porque são palavras dele também. Se não for para fazer a diferença, que o Senhor não permita. Amém. Então eu tenho certeza que tudo tem a mão do Senhor. E que bom que então agora, né, eu estou com o Arthur aqui, que a gente está mostrando que realmente, né, para aquelas pessoas que de repente estavam com dúvida, achando que a Michelle estava falando, olha só, a nossa querida primeira-dama estava se referindo exatamente a Reach Beyond, que está aqui com a gente hoje através do Arthur, e com certeza já tem sido essa parceria muito bacana e vamos fazer muitas coisas importantes, muitas coisas na prática, Arthur, na prática. O que é que a Reach Beyond, como a Reach Beyond vai ajudar a nossa primeira-dama nessas questões todas que você citou, dos ribeirinhos, etc.? Eu vou tentar resumir bastante, Márcia, porque fácil eu conseguiria falar 1 hora sobre isso. Olha. Nós temos tido reuniões muito estratégicas no Brasil para tentar ajudar na criação de um movimento para despertar a igreja brasileira para as necessidades de alcance a povos não evangelizados dentro do Brasil e fora. Algo que a gente já percebeu é que a igreja brasileira é uma igreja forte. É uma igreja rica, mas precisa ainda ter uma mudança de mentalidade de campo missionário para um celeiro de missões. A igreja brasileira não está mais no momento da história do cristianismo do Brasil de receber recursos da América do Norte para ajudar com missões aqui. Ela já tem condições de investir no seu próprio trabalho e no trabalho no mundo. É uma igreja que representa 25% da população brasileira, 50 milhões. Sim. E tem igrejas fortíssimas, como a Batista da Lagoinha, que já tem trabalhos muito fortes. Mas a Igreja Batista da Lagoinha precisa se tornar uma regra e não uma exceção. Sim. E é o que a gente precisa fazer. Então, nosso primeiro passo foi entender o contexto, fizemos várias perguntas. Fizemos perguntas tipo, como vocês gostariam de ser ajudados? É uma das mais importantes, né?
Depois começamos a fazer parcerias com igrejas fortes do Brasil que já têm essa visão missionária para que elas sirvam de exemplo para outras igrejas brasileiras. Então, para mencionar rapidamente algumas, Igreja Batista Fonte de Campinas, Igreja Batista Metropolitana de Salvador, a Igreja Batista da Lagoinha, vou ter uma reunião com o pastor Márcio Valadão essa semana. Igrejas que têm visão missionária e que já estão colocando muitos recursos no Brasil e fora. Sim. E nós vamos também trazer recursos canadenses para o Brasil. Mas um dos nossos focos é ajudar a igreja brasileira a entender que ela tem que fazer esse esforço. A gente sabe que realmente missões é o mínimo, é o básico, é o fundamental que todo cristão tem que fazer. A gente sempre fala, ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Não tem meio termo. Sim. Se você já aceitou e entregou sua vida para Jesus, você não é mais um campo missionário. Então você tem que ser um missionário, né? Infelizmente o nosso tempo está acabando, Arthur. Mas eu queria que só que você... Eu tive que te interromper, né? Tudo Mas bem. eu queria só que você falasse rapidamente sobre a questão da Libras, como vocês estão, bem rapidinho mesmo. Certo. E depois nós vamos fazer um programa, a Núbia está aqui, a gente vai trazer a Núbia de volta para fazer um programa para falar mais sobre isso, porque a questão da tradução da Bíblia para Libras, que é algo muito trabalhoso, e a Núbia está participando dessa equipe, teve também lá com a Michele Bolsonaro uma equipe para conversar sobre esse assunto. E como vocês também, como ONG, Reach Beyond, estão trabalhando nesse aspecto? Falei para você, primeiro estágio, parcerias para entender o que está acontecendo no Brasil. Segundo estágio foi pedir para cada uma dessas igrejas e alguns outros líderes nos darem projetos que eles entendiam que eram essenciais para o Brasil. Dentre esses projetos, 2 muito fortes foram um entre ribeirinhos, do missionário Greg Parker, com a Missão Seara, e outro foi a tradução da Bíblia para a linguagem de sinais brasileira. A primeira-dama sugeriu que nós entrássemos em contato com o Ministério DOT de Brasília, o que nós fizemos. E, atualmente, o que acontece, nós estamos tentando ajudar o Ministério DOT, no primeiro estágio, conversar com outras 5 organizações no Brasil que estão tentando fazer a tradução da Bíblia também para Libras. Então, agora, em uma semana, a pastora Núbia vai estar comigo, nós vamos nos reunir em Brasília com 25 líderes. E a Reach Beyond é quem está promovendo e quem está custeando todo esse evento. E vamos sentar com eles e entender quais são os passos necessários para que nós trabalhemos juntos, para que haja um esforço comum no Brasil para a tradução da Bíblia para Libras. Que bom, se isso der certo, Márcia, vai ser algo histórico em termos de mundo. Com certeza. Os surdos no mundo atualmente são a última fronteira de desafio para alcance. São 70 milhões, não existe a tradução da Bíblia em nenhuma das mais de 400 linguagens de sinais do mundo. Que coisa. A mais próxima é a americana, mas nenhuma ainda. Se fizermos no Brasil, isso pode ser um projeto piloto para ser aplicado em muitos outros países do mundo. Com certeza. Arthur, que pena, nosso tempo acabou. Mas sempre que estiver por aqui, Belo Horizonte, estamos abertos aqui, com as portas abertas para receber vocês e levar as boas novas para as pessoas também que ainda não conhecem vocês. Muito obrigada, viu, querida? Daqui a pouco a gente encontra aí para provar a comidinha delícia. E você é bem-vinda no Canadá. Muito Quando obrigada. Quiser vir, nós vamos lhe hospedar. Ainda não conheço o Canadá, eu vou amar. sim, vou lá para conhecer pessoalmente e estar lá com vocês. Muito obrigada, viu, querido? Bom demais, tem um tempinho aqui para a palavra. Gente, olha só. A palavra de Deus, ela é tão rica com tantas coisas, tantos assuntos que eu poderia dizer em relação a isso, como eu já citei, não é? A Bíblia diz no Marcos 16:15, né? A Bíblia diz sobre a gente ir, fazer discípulos de todas as nações. Mas eu quero conversar com você sobre esse versículo de João 15, versículos 16 e 17, que Deus diz o seguinte: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês e nomeei vocês para que vocês vão e deem muitos frutos e que o fruto de vocês permaneça, para que tudo quanto vocês pedirem no meu nome, o Pai vai conceder a vocês. E eu mando para vocês, né? Eu digo para vocês, amem-se uns aos outros. Então, assim, eu amo esse versículo, já até compus uma canção baseada nesse texto. Deus dizendo para mim e para você, olha, filho, eu escolhi vocês para que vocês vão
né? Quer dizer, o verbo ir, o verbo que significa movimento, que significa sai de onde você está, sai da sua zona de conforto, sai de onde você, da sua posição, seja geográfica, seja emocional, seja histórica, saia e vá e dê fruto. Esse ir pode ser ali onde você está mesmo, no seu trabalho, pode ser ali na sua rua, pode ser em todos os lugares que você for, que eu e você formos. Ou seja, na verdade, na nossa vida, nós precisamos produzir frutos. E frutos que permanecem. Sabe quando você vai a um lugar, você planta uma semente e aquela árvore, ela nasce uma árvore frondosa, uma árvore saudável, aquela árvore fica ali, muitas vezes, né, por muitos e muitos séculos, às vezes. A gente, já comentei com vocês que nós fizemos uma viagem por 31 dias de carro, eu, meu esposo e as minhas filhas, aí pelo interior de São Paulo, descendo para o sul do Brasil, nos 3 estados do sul, e a gente vê tantas árvores maravilhosas e árvores, às vezes, centenárias. A gente tem em todas as cidades, em Belo Horizonte também tem, quando a gente vai em Israel, a gente vê árvores de 500 anos. São frutos que permanecem, são árvores que dão frutos, e frutos que não simplesmente, sabe aquela coisa que você acha que você fez algo ali, passou, quer dizer, imagina quando você planta uma semente que dá um fruto, e aquele fruto vai dar outra semente, que vai dar outro fruto, e isso é para sempre. E esses frutos, os frutos maiores, ou não maiores, mas os frutos mais importantes, são as pessoas realmente, porque tudo passa, não é, gente? Tudo passa. Se você der, e a gente precisa dar também o pão material, a roupa, o alimento, tudo isso passa. Você pode dar uma roupa hoje e amanhã ela já está velha, já está estragada. Você vai dar uma comida hoje, ele se alimenta, amanhã ele precisa de outra. Mas quando uma pessoa se entrega a Jesus, a mudança é para sempre, é para a eternidade. Frutos que permanecem, que permanecerão para sempre. E isso não é o cargo só da igreja ou de ONGs, isso é para cada um de nós. Cada um que se entregou a Jesus. Se você ainda não se entregou a Jesus, pode fazer agora e se tornar também esse fruto que permanece, ser também um agente de transformação e ser também esse que vá saindo aí, semeando e trazendo com alegria os seus feixes. Amém? Pena que o tempo acabou, o tempo voa, né? Lento. O tempo passa rápido. Agora a gente está aqui diante dessa delícia. Nós vamos provar, que a Luísa preparou para a gente com tanto carinho. Mas antes nós vamos orar. E você aproveite e ore conosco. Pai, muito obrigada porque o teu amor é maravilhoso, porque o Senhor é um Deus lindo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos ensina todas as coisas e que nós possamos realmente entender que o Senhor escolheu a cada um de nós e nos chamou para que nós vamos, para que nós saiamos e demos muito fruto, Senhor. Que nós possamos ser mesmo esses instrumentos teus, missionários onde estivermos, enviando, falando, orando, amando, conversando e principalmente sendo exemplo em tudo que fizermos para que o teu nome seja engrandecido, o teu reino se espalhe, Pai. Cada grotão, em cada lugarzinho, Senhor, não alcançado, onde pessoas existem e muitas pessoas nem sabem que existem. Deus, que nós possamos ir através da Tua palavra, através da Tua igreja, através de missionários, através de ONGs. E eu te agradeço pela vida do Arthur, que está aqui hoje comigo, da Luísa. Te agradeço pelo trabalho da Reach Beyond. Muito obrigada, que o Senhor continue prosperando esse trabalho, que o Senhor continue fortalecendo o trabalho deles. Muito obrigada pela Núbia também que está aqui hoje com a gente, que a tua bênção esteja sobre eles em tudo que eles fizerem, a Luísa, a Núbia, o Arthur, que em tudo eles sejam bem-sucedidos, abençoados e abençoadores. Obrigada por este alimento, pela tua provisão todos os dias. Nós saibamos sempre compartilhar com aqueles que não têm. Nós te pedimos mais uma vez uma bênção sobre o nosso presidente, sobre a Michele Bolsonaro, primeira-dama, sobre os seus planos, seus projetos, que a nossa nação possa realmente viver um tempo diferente, que a tua bênção esteja sobre eles, no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos provar, né, Arthur? Fazer esse sacrifício. Luizinha, recado, querida. Bom,
Eu trabalho com alguns eventos, trabalho com alguns outros chefs também, então eu vou deixar aí alguns contatos. 2 contatos, para quem quiser ir no meu Instagram também, tem muitas fotos de pratos que eu faço, muitas coisas interessantes. E o e-mail de contato também, para qualquer orçamento ou algo que queira falar comigo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada. Gente, que delícia! Muito bom, saboroso. Gostou? Tem aquele agridoce, né? Que tem a geleia, a redução da jabuticaba. Bom demais, querida. Obrigada. Obrigada a você. Bom demais, parabéns, viu? Me manda foto, viu? Quero a foto. Um beijo à sua mãe, André, e sua família. Obrigada, viu? Delícia, pena que o tempo acabou. Arthur, muito obrigada mais uma vez. Pode ficar sentadinho, você pode continuar comendo. Dá a mão aqui. Obrigada, querida. Obrigado. Bom demais, um grande beijo para você. Núbia, muito obrigada também, querida. A gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nosso lindo, maravilhoso Deus quiser. Tchau, até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.